2 dias depois que o Trump foi eleito pela primeira vez em 2016, abriram uma investigação no Brasil contra tudo que houvesse o nome Trump. Eu já estou acostumado a ser difamado, tá? Mas, obviamente, a minha vida começou a ficar muito mais complicada quando eu entrei em sociedade, ou melhor, uma parceria, com o Donald Trump, isso lá para os anos de 2010, né? E essa investigação foi se ampliando, no início não era nem no empreendimento do qual fazia parte, até que em 2019 eu fui surpreendido e a casa da minha mãe foi invadida pela Polícia Federal, mandaram me prender, me difamaram em todos os jornais do Brasil, Fantástico, Jornal Nacional, Globo, Folha, etc. De vez em quando tem sempre um desavisado, coitado, que coloca matéria desse tipo de coisa como se fosse novidade. Na época, o procurador, que era um militante pró-Marina Silva, já tinha aberto várias investigações contra pessoas da direita, incluindo o Paulo Guedes. Ele mandou um recado para um intermediário dizendo o seguinte: não, olha, se o Paulo delatar o Trump ou o filho dele, o Donald Jr., fica tudo bem, fica tranquilo, a gente quer eles. E, obviamente, quando eu recebi essa proposta, eu fiz o que eu acho que alguém deveria fazer quando receber uma proposta dessa. Eu mandei textualmente, e desculpe aqui porque foi exatamente a expressão que eu usei, eu mandei o procurador que tentou me extorquir tomar no meio do cu dele. Porque eu não negocio com um bandido. E eu não tenho nada a dever. Eu sei as coisas que eu fiz na vida e sei as coisas que não foram erradas. Foram tempos difíceis, né? Mas o tempo passou, as coisas passam. A vitória pertence àqueles que duram, né? E depois de gastar uma fortuna, e eu digo aqui milhões de reais em advogado para me defender, depois de passar 17 dias de macacão laranja aqui em presídio nos Estados Unidos, né? O meu caso foi trancado pelo tribunal. Isso equivale a dizer que o Tribunal de Apelações está dizendo que não é que eu fui inocentado, é que eu sequer deveria ter sido denunciado. E os caras dizem isso, e está na decisão do tribunal, porque não havia elementos mínimos para me acusarem de nada. E óbvio que ninguém reparou os meus danos, é óbvio que os jornais à época não deram, né? Nunca aconteceu. Então, quando nos últimos anos eu decidi usar de todas as minhas forças, tudo que eu podia, para atacar frontalmente, de forma destruidora, o sistema, o regime, essas pessoas que estão no poder, eu sabia que vinha represália. Eu só não me importava. E eu não me importo. Vão fazer 2 anos que eu tive todos os meus bens bloqueados, cancelamento do meu passaporte, quebra dos meus sigilos, todos, fiscais, telemático, tudo. Mais de 1 dúzia de contas bloqueadas nas redes sociais, que são o meu ganha-pão, uma ação de uma juíza bandida no Rio de Janeiro, uma multa da Receita Federal multimilionária, iniciada por um agente que foi preso por extorsão, indiciamento da Polícia Federal por golpe de Estado, e agora uma multa histórica de mais de 100 milhões de reais pela Comissão de Valores Imobiliários. 102 milhões de reais. A ação é baseada simplesmente nos fatos que geraram a ação da qual eu fui inocentado, ou melhor, super inocentado. A ação foi trancada. Detalhe, a gente está falando de coisas que aconteceram em 2015 e que foram desenterradas agora. Será que alguém, em sã consciência, acha que as pessoas não vão perceber o grau de perseguição? Que na semana seguinte que eu sou indiciado por golpe de Estado, eu tomo uma das maiores multas da história da CVM? Quando eu vi, aliás, esse valor, 102 milhões, eu falei, pô, será que por um acaso eu fraudei os balanços das lojas americanas em bilhões e bilhões, mentindo pro mercado? Aí eu pensei, opa, não, porque os diretores das lojas americanas também foram julgados no mesmo dia que eu, pelos mesmos julgadores da CVM. Enquanto eles foram multados, 340 mil reais. Foi só uma fraudezinha bilionária em uma empresa de capital aberto. 340 mil. Paulo Figueiredo, 102 milhões. Amigos do Jorge Paulo Lemann, 340 mil. E muita gente acha que por gastar dinheiro, passar por todo esse estresse, etc. Muita gente acha que, poxa, eu deveria ficar, caramba, poxa, que pena, coitadinho de mim, etc, etc. Mas eu tenho que dizer que eu agradeço imensamente a Deus por isso que aconteceu nesses episódios, porque eles marcaram a minha vida. Depois que isso aconteceu, foi aí que eu aprendi a cagar pra minha reputação, cagar pro que os outros estão pensando de mim. Porque quando eu tava sozinho, com o meu nome no lixo, quando várias dessas pessoas que hoje puxam o meu saco não atendiam nem o meu telefone, eu brincava dizendo que era melhor eu estar com lepra, porque com lepra as pessoas atendiam o seu telefonema, e quando você tá ferrado, ninguém atende nem o teu telefonema. Nesse momento, foi quando eu aprendi de verdade, na pele, que o que importa é o que Deus pensa de mim. E é por isso que hoje eu posso cagar pro que, a audiência está puta, porque não sei o que, eu tô cagando. O fulano de tal não gostou, né? A gente vai falar aqui hoje, os militares estão pé da vida com você, Paulo, porque você falou do general Richard e do general Stumpf, que a gente vai falar no programa de hoje. Tá certo o que eu falei? Tá certo. Eu tô mentindo? Não. Cometi algum erro? Não cometi. Foda-se. Vou continuar falando exatamente o que eu tenho que falar. E é ótimo. Eu precisava disso. Eu não movo 1 centímetro do que eu penso quando eu falo. Eu nasci nu.
E quando você aprende essas duas coisas, que a sua reputação não importa, importa o que Deus pensa de você, e que você não precisa de nada, eu tenho que dizer para vocês, o dia que vocês aprenderem essa lição, e eu espero que muitos de vocês já tenham aprendido, e espero que não tenha sido pelos meios que eu aprendi, o dia que você reconhece esse tipo de coisa, você se torna meio que super poderoso. E eu não poderia fazer nada do que eu faço hoje sem ter passado por isso. E é aí que entra a fortaleza e o senso de propósito. Porque algumas pessoas, depois de terem passado disso, talvez tivessem aprendido uma outra lição diferente da que eu aprendi. A lição é, não mexa com o sistema porque a gente acaba com a sua vida. Não fique ao lado do Trump. Todos os aliados dele se arrebentam. Não fique ao lado do Bolsonaro. Todos os aliados dele se arrebentam. Não nos ataque. Não fique nos nossos caminhos porque a gente vai destruir a sua vida.